Os últimos dias de paz. Kami Miyako, Teocracia Slane. Raymond não estava feliz. Não estar feliz era a norma para ele agora. Os exércitos da teocracia eram enormes, mas raramente usados por causa das pequenas equipes de unidades de elite das escrituras. Dos cinzentos aos negros, os heróis preenchiam suas fileiras, e a maioria dos problemas que a teocracia precisou resolver no passado exigiu ações de pequenas unidades. Apenas a guerra contra o reino dos elfos exigiu o uso do exército, e esse foi um conflito lento e metódico. Isso seria diferente. A rapidez da mente do adversário disse-lhe para não esperar um avanço lento e penoso. A confiança em sua vitória era tremenda, tanto que Raymond estava muito preocupado que pudesse haver uma base para isso. E então eles se sentaram juntos ao redor da mesa, e realizaram mais uma reunião, ele e todos os cardeais, e um mapa foi colocado na frente deles. A principal base de poder do rei feiticeiro está concentrada aqui. Raymond disse enquanto apontava para Irrantel. Se tomarmos aquela cidade, teremos eliminado a maior parte dos seus recursos do conflito. Mas não é a verdadeira capital dele, é? Dominique perguntou retoricamente. Bem, não, mas não podemos avançar para sua verdadeira casa sem tomá-la. Além disso, podemos avançar para Carne logo depois disso. Esses são seus únicos centros reais de poder além de sua residência real. Maximilian disse razoavelmente. O problema é o se. Ginedine disse com um suspiro. Mesmo descontando a magia que ele jurou não usar, ele ainda tem legiões de mortos-vivos e monstros lendários, sem mencionar os seguidores leais que conseguiu acumular. As legiões do imperador por si só são um grande problema. E nossos batedores além da fronteira relataram um exército de demi-humanos, humanos e mortos-vivos marchando para fora da cidade de Irrantel, e nossos espiões no Império nos disseram que forças semelhantes têm se movido desde a cúpula. Yvonne suspirou profundamente. Só podemos confiar que estamos agindo de acordo com a vontade do Divino. Estamos prontos para lançar a armadilha de Restize? Nós estamos. Raymond respondeu. O baile que eles realizaram na capital pretendia mostrar sua unidade, e em vez disso, mostrou sua divisão, e toda a facção real está paralisada. Depois que o baile acabou, fiz a princesa atuar como mensageira, ela está praticamente quebrada pela perda de seu guarda-costas, e a facção real está muito mansa em sua aceitação das instruções. Sua única condição era que eles tivessem tempo para fugir. A voz de Raymond era forte e confiante, mas ainda assim a coisa toda o consumia. Ele descartou o assunto como uma questão de consciência, enquanto Berenice se manifestava. Nós sabemos para onde ela quer que eles corram. Ela perguntou. Não exatamente, mas uma das empregadas mencionou tê-la ouvido perguntar a um soldado como era a vida na floresta, e outra empregada a viu experimentando roupas destinadas a facilitar a vida nas florestas, e ela também foi vista lendo na biblioteca. O livro que ela guardou foi inspecionado, e descobriu-se que era sobre a grande floresta de Tob. Raymond respondeu. Grande o suficiente para mantê-los, e quaisquer apoiadores, difícil de encontrar aqueles que não querem ser encontrados, e capazes de manter um pequeno número sobreviventes, e se eles conseguirem escapar, poderão permanecer no exílio no Império Baharut, e esperar o fim da guerra com conforto. Dominique disse pensativamente. Acho que é isso que deveríamos esperar. Alguns podem resistir de qualquer maneira, mas duvido. Então poderemos avançar desta forma, com os exércitos de Restize viajando ao longo da estrada de Ipespel a Irrantel de oeste para leste, enquanto avançamos de sul para norte a partir de Gandu. Raymond disse em um sussurro enquanto o plano traçado tomava forma em sua mente. Não há estradas do nosso país para Belium Hills, então como podemos lidar com isso? Maximilian perguntou. Deixe o rei elfo fazer isso. Yvonne respondeu. Não será ruim para as mulheres do mundo se aquele filho da puta monstruoso passar os próximos meses lutando contra tribos demi-humanas. Raymond se sentiu muito bem com isso. É verdade, mas se não enviarmos nenhum apoio, bem, temos a cidade de Partraca perto da fronteira, ele pode simplesmente mudar de lado ou decidir visitá-la com seu exército. Então sugiro que enviemos a escritura da água limpa, e a escritura da flor do vento, e 25.000 soldados, uma vez que no Reino Santo Roble possamos nos unir aos exércitos do rei Astraca, e começar a reprimir a insurreição, entre nós, o rei Elfo, e as forças do rei Astraca,
não devemos ter problemas em colocar o lugar sob controle. Então podemos trazer as Forças Unidas de volta através das colinas Abelion, e acabar com qualquer resistência restante. Eles são em sua maioria apenas tribais, e estão gravemente esgotados entre o fracasso da invasão de Jaldabaoth, e o fato de que alguns dos sobreviventes partiram para se juntar ao Reino Feiticeiro. Raymond acrescentou. E o Reino Sagrado do Sul? Yvonne perguntou curioso. Eles estão levantando armas contra a Rainha Calca, e em apoio ao Rei Astraca. Ela nunca foi tão popular no Sul como foi no Norte, e é vista como uma monarca fracassada. Eles deveriam facilmente ser capazes de levantar 100.000 lanças. Raymond respondeu. No geral, nossas chances são boas. Mas ainda não estou feliz. Dominique olhou para ele com uma expressão curiosa. Por quê? Ele perguntou. Não sei, e é isso que está me deixando mais infeliz. Raymond respondeu com um suspiro confuso e cansado. Carruagem do Rei Astraca. O silêncio era denso como um pedaço de carne quando Vanessa finalmente o quebrou. As correntes em seus pulsos os prendiam sobre sua cabeça, e sua respiração parecia manter os olhos dele firmemente em seu peito. Ela olhou fixamente para ele enquanto ele se servia de outra taça. Posso te perguntar uma coisa? Ela começou. Ele inclinou a cabeça indicando para ela prosseguir. Por que você me odeia? Ela perguntou, com um tom curioso em sua voz. O que? Ele perguntou confuso. Eu disse. Por que você me odeia? Eu não fiz nada para você, eu juro, tudo o que eu fiz foi ser amiga de um rei poderoso, que fez o certo por mim, e o que salvou meu povo. Então por que você me odeia? Ele derramou o vinho em sua taça, e olhou para ela pensativo, então levantou-a, e bebeu rapidamente antes de colocá-la de lado. Ele se inclinou para frente, apoiando os braços nas coxas, e cruzando as mãos além dos joelhos. Ele não era um sujeito feio, Vanessa tinha que admitir. Eu não te odeio. Ele disse. Ela olhou para ele sem acreditar. Você normalmente bate em garotas que você gosta. Você normalmente as amarra, e as leva para longe de casa, e as faz contar coisas para você. Não. Ele balançou sua cabeça. E todas essas outras coisas? Ela perguntou com um estalo na voz. Outras coisas? Ele perguntou, perplexo. Não sou tão estúpida quanto você pensa que sou. Só o fato de ser uma menina, uma pobre, uma camponesa, não significa que nasci sem cérebro, sabe? Ela disse irritada. Eu posso ver você olhando para meu peito, eu posso ver o que está em seus olhos enquanto você faz isso. Você acha que não dói ser olhada como se eu estivesse comendo um pedaço de carne. Você está tentando me assustar, me fazendo pensar, o que você fará quando ficar cansado de só olhar? Se você acha que não vejo isso, então você é tão burro quanto pensa que sou. Ela explodiu. Seus olhos brilharam de fúria, mas ela não parou. Quantas vezes você vai me humilhar, hein? Como você pode perguntar que outras coisas? Tipo, você não sabe. Quando você me alimenta, você faz isso com a mão, você nem me deixa mais segurar o copo. E quando tenho que ir. Você me humilha pior. Você me leva com uma corrente ou com uma corda nas minhas costas, e me faz ir. Assim, você não viu meu rosto. Você não viu como eu me sinto sendo tratada como um maldito animal, que não tem orgulho ou respeito próprio. Então, claro que você me odeia. Por que mais você faz tudo isso comigo como se eu merecesse? Ela perguntou com uma voz cheia de ódio. Ela tentou levantar a perna para chutá-lo, mas elas estavam amarradas, e tudo o que ela conseguiu foi pisar na ponta da bota dele, mal atingindo seus dedos por dentro. Pode ter sido uma coisa pequena, mas doeu. Ele estalou, e estendeu a mão, e deu um tapa no rosto dela com as costas da mão. Sua cabeça tombou para o lado, e bateu na parede atrás dela, doeu, e tirou sangue de seu lábio. Sua língua disparou, e lambeu como se quisesse confirmar que estava ali, e ela olhou para ele novamente. Ele se acalmou. Suas repetidas tentativas de questionamento amigável produziram resultados muito limitados, na melhor das hipóteses, e agora ele estava perto de sua capital. Era hora de começar a fazer perguntas difíceis. De maneiras difíceis. Ela se recusou a falar sobre os feitiços que ele usava, quantos, o que eles faziam, ou quanta dificuldade ele tinha em usá-los. Ela recusou contar a ele sobre as defesas da casa do rei feiticeiro, que tipo de recursos militares ela possuía ou qualquer outra coisa.
Ela revelou que ela conhecia um número chocante de sanduíches que eram incrivelmente bons. Mas não tinham muito valor. Eu não te odeio. Mas você sabe coisas que preciso saber para garantir que vencerei esta guerra. Quanto mais eu souber, mais facilmente poderei vencer, e menor será o número de pessoas que precisarão morrer por causa disso. Eu não pedi isso, e não tenho orgulho de sequestrar você, mas não vou me desculpar por fazer o que precisa ser feito para acabar com esse conflito. Ele disse. Ela olhou para ele, quando ele bateu nela, o salto, e o brilho desapareceram de seus olhos, eles eram claros como aço brilhante enquanto ela olhava para ele. Então você vai me torturar? Ela perguntou. O rei Astraca não hesitou em responder. Se for necessário. Na verdade, depende mais de você do que de mim. Ele disse. Tentei pedir-lhe gentilmente durante toda esta viagem, já se passaram semanas, prometi-lhe riqueza além da medida, uma posição na corte, um título de nobreza, ofereci-lhe um lugar no meu luxuoso harém, eu me ofereci para deixar você construir o seu próprio, se isso fosse necessário. Você recusa todas as ofertas de gentileza, e fala comigo como se eu fosse um taverneiro com quem você pode falar sempre que quiser. Ele perdeu a cabeça. Terei as respostas que preciso, ou farei com que elas sejam arrancadas de sua língua com instrumentos de dor. Ele disse duramente. Você vai morrer gritando. Ela disse sem deixar vestígios de seu discurso camponês anterior. Você é inferior a um taverneiro, você é inferior ao único rei verdadeiro, ao único Deus verdadeiro, você não pode me subornar ou me comprar, porque eu ganhei algo do meu tempo com o rei feiticeiro que é mais valioso do que qualquer coisa que você possa imaginar, e me oferecer, ainda mais valioso do que o trono que você está disposto a queimar seu reino para conseguir. Ela explodiu. Isso o deixou intrigado, então Astraca ignorou o insulto por um momento, e perguntou: o que foi? Um item? Um tesouro? Um poder? Ele lhe ofereceu uma posição elevada em seu reino ou ainda mais riqueza. O olhar brilhante e dançante voltou aos olhos dela. Tenho meu respeito próprio, minha dignidade, meu orgulho. Tenho que saber que não é exatamente o que disse, e tenho minha coragem. Talvez não seja forte, ou tenha muito poder, mas eu não pertenço a ninguém. A menos que eu queira, você não pode levar minha integridade, você não pode tirar meu respeito próprio, só posso desistir de mim mesma, e não vou fazer isso, e você não vai me comprar. Ela disse com confiança. Astraca deu uma mordida em um morango, e saboreou o suco doce que continha, ouvindo enquanto ela falava. Seus olhos ficaram claros como o dia novamente, e ela disse: talvez você possa me aterrorizar, talvez você possa me fazer odiar minha existência, talvez você até me faça implorar para morrer. Mas eu já estive nesses lugares antes, quem eu sou agora nasceu deles, e o rei feiticeiro ajudou a me moldar depois disso, me ensinando, me protegendo, me deixando ver seu exemplo. Ceder a você seria como jogar fora os únicos presentes de valor que alguém já me deu, então não importa o que você faça com meu corpo, tudo o que você ouvirá em troca serão gritos, e eu prometo a você. Você mesmo fará muitos deles antes que tudo isso acabe. Foda-se. Não havia mais nada a dizer. Então ela olhou para ele como se seu ódio pudesse abrir um buraco em sua cabeça, e ele olhou para ela como se a única diversão fosse o que a estrada esburacada estava fazendo em seu peito. Ela mexia nas correntes de vez em quando para ficar confortável, ou apenas para fazer barulho, isso o irritava, e isso pelo menos era alguma coisa. Mas eventualmente a necessidade comum de dormir tomou conta de ambos. Ela não resistiu quando ele mudou a posição do corpo dela para deixá-la deitar, mas ela cuspiu na barba dele, e levou outro tapa no outro lado do rosto por causa do problema. Isso fez com que ela cortasse a língua nos dentes, então ela cuspiu sangue nele em seguida, e se preparou para ser atingida novamente, olhando para ele como se o estivesse desafiando a fazer isso. Mas ele não o fez. Em vez disso, ele recolocou as correntes e cordas dela, e depois voltou a dormir. O olhar frio de Vanessa sádica retornou nas sombras, ela só conseguia distinguir a forma do rei, aquele que era inimigo de seu Deus, e ela queria que ele morresse, ela queria que ele morresse por tantas coisas, sua bondade quase a enganou. Ela ainda não tinha certeza se ele estava sendo honesto sobre não violá-la, mas um homem que recorreria à tortura não era aquele com quem ela queria arriscar. E ela também não era muito a favor de ser torturada, embora ela não conseguisse pensar em uma diferença significativa. De que adiantaria ser poupada do laço se você recebesse a espada?
Ela prestou muita atenção a tudo na carruagem, e muita atenção a tudo que ele fez, e agora ela finalmente teve algum sucesso. Quando ele se inclinou, ela conseguiu tirar a chave do bolso dele quando se inclinou para cuspir na barba dele, e escondeu-a quando ele se distraiu batendo nela. Então, na hora mais profunda e escura da noite, ela desfez as correntes, e então dobrou os joelhos até o peito, e se atrapalhou com a corda em volta dos tornozelos por vários minutos. Desfazê-los foi bastante fácil. Vanisa olhou para o rei, ele estava dormindo há horas. Ele a amarrou, a acorrentou, amordaçou-a. Para ser justo, ele a ajudou a se deitar, e nem sequer a apalpou. Mas, se o melhor que ela podia dizer sobre ele era que ele não abusava de alguém indefeso, bem, não havia muito a ser dito sobre ele. Ela estava envolta em escuridão. Há quanto tempo eles estavam na estrada, quantas vezes ele lhe fez perguntas, quantas vezes ela teve que sentir a humilhação total, e abjeta de se aliviar enquanto ele segurava uma corrente presa ao seu pescoço, ou um corda que prendia seus pulsos atrás das costas. Ela tinha jogado junto, ela tinha sido paciente, sua origem de camponesa ignorante tinha sido favorável a ela. Assim como sua fala grosseira de camponesa, e sua gramática, e pronúncia muito ruins, ela sentiu que a visão dele sobre ela geralmente declinava quando ele via ela como cada vez menos uma ameaça. Agora, aqui na escuridão da carruagem, ela mostraria que não era estúpida. Ela realmente gostaria de saber onde estava, em algum lugar da teocracia Slane, talvez. Perto da fronteira. Quanto tempo demorava para atravessar um país inteiro? Sem a vista das janelas, ela não conseguia nem tentar descobrir o quão rápido eles estavam indo usando a matemática que seu mestre lhe ensinou, e mesmo que conseguisse, ela não tinha ideia do tamanho da área que eles teriam que atravessar. Não importava, porém, uma vez que ela saísse, ela poderia fugir, ela poderia se esconder, ela poderia viver da terra, e voltar para casa. Ou talvez para a nação do divino, onde ela poderia implorar por sua ajuda. Perdão por ter sido capturada. Enquanto ela estava livre, ela tateava, tentando encontrar uma adaga ou uma arma ou qualquer coisa que pudesse ser usada como tal. Sua própria arma havia sumido, e do jeito que o rei dormia, seu braço estava sobre a gaveta que segurava o dinheiro dela. Ela sentiu as correntes na escuridão, ela olhou para o contorno sombrio de sua forma adormecida. Matthew. E um grande serviço seria prestado ao seu salvador. Mas a porta estava bem ali. Se ela pudesse abrir silenciosamente, ela poderia saltar, e talvez o cocheiro nem percebesse. Ela sentiu sua respiração se intensificar, seus olhos se arregalaram enquanto olhava do rei adormecido para a porta que a esperava, a arma improvisada em sua mão. Faça isso. Foi pesado, se um golpe não o matasse, vários o fariam. Ela fechou os olhos. Só havia uma maneira de mostrar sua gratidão. Ela passou a mão ao longo da corrente, as humilhações, e os medos agitavam suas entranhas enquanto ela dobrava ao meio, e agarrava as pontas soltas. Foi então que a carruagem bateu numa pedra, e os olhos dele se arregalaram com o solavanco. Ele a viu parada em cima dele, e ela gritou, e levantou a corrente, e baixou-a na cabeça dele. Ele ergueu o braço para se proteger, e seu hábito de dormir com armadura provavelmente o salvou de um braço quebrado, talvez até salvou sua vida. Embora fosse doer muito mais tarde. Ela puxou as correntes para trás novamente, e tentou fazer outro golpe. Morra! Morra! Morre! Morra! Morre! Ela gritou enquanto continuava a balançar a corrente na escuridão. Ele conseguiu agarrá-la no terceiro balanço, e puxou-a para baixo, cada um lutando na escuridão para encontrar um ponto de apoio para ganhar a posição superior. Ele puxou a corrente, e bateu com força no rosto dela. Ela arranhou, e arranhou, tentando atingir seus olhos, balançando os braços com desespero selvagem. Sua voz de Banshee quando ele a forçou de costas não diminuiu, mas com sua armadura havia pouco disponível que ela pudesse machucar. Finalmente ele teve total vantagem, e recuou o punho para um golpe forte. A luz da lua brilhou, e abriu uma fresta na cortina, e iluminou seu rosto furioso para ela, manchado de arranhões. Ele podia vê-la, e ela podia vê-lo, e ela gritou na noite. Mestre! Pedindo ajuda antes que seu punho se conectasse a ela novamente, e a enviasse em cascata para a escuridão da inconsciência. Reino de Restize, Palácio Real. Reiner estava sorrindo na manhã seguinte ao baile. Foi um enorme sucesso. Os membros da facção real foram,
um por um, afastados, e levados para se encontrarem com Ains ou Algon. Ela sorriu feliz, à memória dessas figuras poderosas, tremendo, e ajoelhando-se. Até mesmo prostrando-se diante do poder incomparável daquele que havia quebrado seu exército. Tinha sido lindo. Os mais corajosos não responderam da mesma forma imediatamente, mas eventualmente o fizeram. Eles fizeram isso quando Ains permitiu que eles vissem seus entes queridos dentro do território da teocracia Slane. Ele até permitiu que eles passassem por um portal, explicassem as coisas aos seus entes queridos, e depois voltassem. Renner teve vontade de rir, tantos deles. Tão estúpidos. Eles estavam extremamente gratos pela segurança de suas famílias, por poder falar com eles. Nenhum deles percebeu que através da maquinação sutil, o rei feiticeiro era efetivamente o verdadeiro detentor dos reféns. Apenas o rei Zanak e o marquês Raeven pareciam ser astutos o suficiente para reconhecer a forma como o rei feiticeiro se aproveitou da situação. Muito impressionante, rei feiticeiro. O rei Zanak disse enquanto se ajoelhava diante do ser esquelético que estava sentado no trono dos reis. A teocracia Slane efetivamente entregou a você minha nação, e nós como seus reféns, enquanto tentava agir por conta própria. Na verdade, seu intelecto monstruoso não é mero boato. Aceito a barganha, formal, e absolutamente. Salve minha nação, e ela se tornará sua nação. Proteja meu trono, e entregue o poder à minha irmã. Esmague meus inimigos, aqueles que tanto fizeram para nos enfraquecer por dentro para seu próprio bem, e eu serei seu homem para sempre. Conceda prosperidade ao meu povo, e eu concederei ao garoto Clean um título adequado que lhe permitirá se casar com minha irmã. Salve nossas famílias, e nossas casas enviarão tributo a você para sempre. Juro em seu nome, e no meu, e em meus pais, e pelo sangue daqueles que vivem, e morrem por causa de nossas decisões como reis. Até que o próprio pó da terra se decomponha. O que diabos ele está falando? Eu não planejei nada disso. Ains pensou furiosamente, até perceber exatamente o quão vantajosa era a situação como Zanak expôs. Quando ficou claro, e o rei Zanak falou, Ains riu profunda e calorosamente, e seus guardiões mal conseguiram conter sua alegria. Eu aceito sua fidelidade, rei Zanak, você é um homem digno, filho de um homem digno. Lamento que ele não tenha sobrevivido, pois os muitos amanhãs que virão verão um futuro brilhante para sua nação. Assim que tivermos passado pela sombra da guerra, você tomou a decisão certa, como qualquer um dos meus vassalos pode atestar. Sua facção será a única a sobreviver ao conflito, exceto qualquer um de seus rivais que você designar como merecedor de sua sobrevivência contínua depois que tudo estiver feito, e então não haverá facções. Haverá a minha vontade, e a execução dela, que entre você, sua irmã, e seu extremamente capaz marquês Raeven. Tenho certeza que será executada com perfeição. Devo assinar um documento formal agora, senhor? O rei Zanak perguntou. Ains balançou a cabeça. Não, deixe as histórias dizerem que você não dobrou um joelho até que os nobres buscassem a destruição do reino para seus fins egoístas juntos da teocracia como planejam fazer, se mudarem de ideias, e se renderem apenas a ti, e impedirem a tua nação da guerra. Garantirei a tua independência, e investirei pesadamente na reconstrução da tua nação. Ele disse, provocando uma expressão de surpresa nos rostos de Zanak e do marquês Raeven. Mas, por que você faria isso? O rei Zanak perguntou enquanto o marquês observava, totalmente surpreso. Albedo lançou-lhe um olhar zangado, e estava prestes a falar quando Ains levantou a mão esquelética para detê-la. Você está se curvando a mim para salvar sua nação da destruição que a teocracia está trazendo sobre você. Os nobres estão agindo em prol de seus próprios interesses, que eles julgaram lamentavelmente mal. Se sua nação não for de fato colocada em perigo, afinal, então, sua inclinação para mim não seria justa, portanto, devo dar à sua nação uma chance de se salvar. Assim, se nada disso acontecer, você sabe que sua nação vizinha é confiável. No entanto, se tudo isso acontecer, você pode se ajoelhar diante de mim com a consciência limpa de que fez tudo o que um rei deveria fazer. Antes de ir para o último recurso, um rei deve se comprometer a salvar aqueles por quem ele é responsável. Zanak manteve a cabeça profundamente baixa. Você é realmente um governante nobre. Aceito seus termos. Quando retornaram ao baile, ninguém havia notado sua saída,
e a maior parte da facção incompetente havia se distraído com as mulheres que Renner procurou especialmente para este evento, chegando algum tempo depois de bastante vinho ter escorrido em bocas gananciosas. Cortesãs, belas mulheres treinadas nas artes do amor, da luxúria, e de agradar às elites ricas. A facção nobre havia perdido muito talento, e grande incompetência era a norma, então quando essas cortesãs que haviam sido filtradas para ela através dos restos da 8 dedos que agora serviam ao rei feiticeiro, pegaram as mãos suaves de nobres mimados, ineptos, e despreparados que sabiam como lidar com esses tolos da maneira mais excelente, tanto mentalmente quanto com desejo físico, grande inteligência foi adquirida. E tudo o que elas tinham que fazer era permitir que alguns almofadinhas importantes falassem. Já que eles não sabiam mais como usar a língua. Aqueles nobres tolos transformaram o grande baile em uma peneira que deixou vazar informações durante toda a noite. Renner zombou enquanto observava o idiota desengonçado, Philip tentando desajeitadamente agarrar uma mulher, e dizendo coisas ridículas que ele achava que pareciam inteligentes, ou poderosas. A mulher riu, e brincou junto, levando-o para uma câmara nos fundos para o que Renner suspeitava que seria chato para ela. Mas pelo menos forneceria ampla informação. Renner deu de ombros, profissionalismo era profissionalismo, qualquer que fosse a habilidade. Volta para Prarte. O retorno de Neia a Prarte foi comemorativo, para dizer o mínimo. Seu grupo avançado informando o governo, e os cidadãos de sua chegada tornou-se motivo para um grande feriado em toda a cidade, os soldados da Justiça Negra. Aqueles que ainda estão vivos, foram bem lembrados como os heróis da linha de frente da luta contra a corrupção que tinha atormentado a cidade. A luta pela justiça dentro da cidade tinha iniciado uma revolução, e a subsequente circulação do livro negro, como se tornou localmente conhecido coloquialmente, tinha empurrado essa revolução ainda mais sozinha. Quando as forças de Neia entraram na cidade, primeiro a Justiça Negra, depois os elfos, depois os mineiros de sangue, andando em fileiras 4 lado a lado, liderados por Neia Baraja, CZ Delta, Scana, Ousada, que montavam cavalos mortos-vivos em suas melhores armaduras, rodeados de aplausos. Neia refletiu em particular que eles provavelmente não tinham ideia de quais eram os grupos de elfos armados e humanos que os acompanhavam. Mas para uma multidão, bem, qualquer um que marchasse com aqueles por quem eles torciam, deveria ser aplaudido por sua vez. Enquanto andavam pelas ruas, ela notou que elas estavam limpas de escombros, que as casas que ela viu estavam em estado de conservação muito melhorado, que as obras públicas, como as fontes, estavam todas novamente em pleno funcionamento, e que o ar geral de todo o local tinha assumido uma sensação completamente diferente, até mesmo o ar parecia diferente. Não havia um espírito de repressão ou medo pairando ao seu redor enquanto ela guiava seu povo para o lugar que ela mais queria visitar. Para onde, exatamente você está nos levando? Scana perguntou curiosamente. Onde mais? Ela perguntou. Vamos ver nosso templo. CZ deu um aceno de aprovação, e passo a passo, elas seguiram até a enorme estrutura preta. Era tudo o que ela lembrava, e muito mais. No topo da escada esperando por ela havia vários rostos familiares de aparência digna, e bem vestidos. E uma figura sentada no centro da frente, a 3 passos deles, que era ainda mais familiar. Neia sorriu amplamente, e quando elas chegaram a 30 passos ela gritou: Soldados, parar! E a formação parou. Tanto os elfos libertos da cidade que agora se identificavam como os Vines, e os mineiros de sangue que eram um grupo misto de elfos e humanos libertos dos campos de mineração, já se reconheciam como soldados a essa altura, por mais que não parecessem. Não havia como questionar seu propósito. Neia desmontou de seu cavalo, seguida rapidamente à esquerda, e à direita por CZ e Scana. Ela se aproximou da figura sentada nos degraus que segurava um copo. E tinha mais 3 ao lado dele sentadas em frente a uma garrafa. Ele terminou seu copo, colocou-o na mesa, levantou-se, e sorriu, abrindo bem os braços quando ela se aproximou. Neia, que bom ver você de novo. Ele disse com uma expressão alegre no rosto. Scana. CZ. Estou tão feliz que você esteja bem. Neia nem hesitou, deu-lhe um abraço de urso, depois deu um tapa forte em seus ombros, segurou firme, e disse: Que bom ver você também, Tinamok. Estávamos preocupadas com você.
O sorriso dela era amplo e genuíno enquanto ela falava, e ele recebeu um tapinha nas costas de Skana, que disse: Eu disse a elas que você ficaria bem. Mas elas estão preocupadas. Ela encolheu os ombros. O que você pode fazer? Ele respondeu a essa pergunta apertando a mão de Cese e dizendo: Deixando esses adesivos o maior tempo possível até conseguirmos outro. Os cantos da boca de Cese se contraíram. Foi levemente, mas foi a coisa mais próxima que ela fez de sorrir. Além do que ela fez em seguida, que foi colocar um adesivo na bochecha dele, e dizer: Resposta fofa. As figuras no topo da escada esperavam pacientemente, mas isso claramente não era inesperado. Neia olhou brevemente por cima do ombro de Tinamok, e gritou para aqueles que estavam no topo: Ei, todos vocês têm armas, e armaduras adequadas para todos aqui, certo? Nós temos. Uma voz satisfeita respondeu. Daqui a pouco beberemos, Tinamok, primeiro algumas palavras. Neia sorriu, e Tinamok começou a pegar os copos e servir. Vou segurar o brinde, mas não por muito tempo, seja rápida. Ele disse com o tipo de sorriso maroto que só quem trouxe a bebida pode ter. O protocolo de intoxicação agora está ativo. Cese disse. Antes de falar, Tinamok gritou. Há algumas pessoas que você deveria ver. Neia pareceu confusa por um momento antes de Tinamok gritar. Tudo bem, saiam agora. E à medida que suas palavras ecoavam, pessoas começaram a surgir de vários edifícios, massas armadas, espadas, e armaduras negras, mantos, e arcos, eram centenas deles. Demorou um pouco até que Neia percebesse o que estava vendo, quando atrás deles surgiram crianças pequenas cujos rostos eram mais claramente visíveis, e suas feições mais óbvias. Eles eram elfos, eram todos elfos. Nós conseguimos! Ele gritou, e Neia não conseguiu conter as lágrimas, ela quase desmaiou com o choque, ela o imaginou como um sobrevivente solitário, caçado, perdendo pessoas. Mas aqui estava o terceiro milagre de sua vida. Skana e Cese a agarraram quando seu corpo começou a desabar de puro alívio que sentiu, e ela tocou a cabeça, e balançou-a, lutando para recuperar a compostura. Não, não foi à toa. Neia disse, as palavras tão suavemente ditas que apenas Cese pôde ouvir o que ela disse. Eu estou bem. Eu só. É esmagador. Ela disse, as palavras mal saindo de seus lábios, ela bateu em seus ombros, e disse: estou bem, deixe-me fazer isso. E quando eles a soltaram, e saíram do caminho, ela começou a subir os degraus do templo, ela se sentia tão pequena sob sua sombra, como se fosse a encarnação física do poder de seu Deus. Quando chegou ao topo, apertou a mão dos líderes que havia deixado para trás, e virou-se para a multidão. Sua voz agora era mais forte, carregada, e embora ela lutasse, suas palavras eram claras como cristal. Não foi à toa. As perdas foram grandes. Muito grandes. Ela parou por um momento, e pensou em Iliana. Mas nós que sobrevivemos, carregamos conosco a memória daqueles que morreram para que pudéssemos estar aqui hoje, e falar deles é dar-lhes vida nova, e passar o conhecimento de quem foram, e do que fizeram, em diante como exemplo para que todos os jovens saibam o que precisam fazer, devemos mostrar-lhes o caminho, e garantir que aqueles que pereceram, que não pereceram em vão, mas deram a vida para fazer do seu espírito orientador que nos conduza a um futuro glorioso. Lembremo-nos juntos deles, de todos aqueles que perdemos, das cadeiras vazias, e das camas vazias, dos risos acalmados, e da vida extinta. O seu sangue regando a árvore da vida, para que de cada ramo, uma nova geração pode florescer. Por favor, deem mais um momento de suas vidas, para aqueles que desistiram de todos os seus próprios momentos. E inclinem suas cabeças comigo em silêncio à sua memória. Como um só, de cabeça baixa, elfos, e humanos, justiça negra, vines, mineiros de sangue, sacerdotes, paladinos vermelhos, adultos e crianças. Não importava. A cidade ficou tão silenciosa quanto Vemar por um momento, e quando passou Neia levantou a cabeça, e viu muitos rostos enlutados, e continuou. Agora chegamos a uma encruzilhada, nossos inimigos são muitos, e poderosos, e nos aguardam provações como não havíamos imaginado em nossa infância, mas elas estão aqui agora, e devemos enfrentá-las. Para que os filhos que temos agora, e que teremos no futuro, não enfrentem eles próprios essas provações. Por agora, porém, temos um momento de trégua,
Todos os soldados estão dispensados por hoje, com os meus agradecimentos pelo trabalho bem executado, mas daqui a 2 dias vocês devem se apresentar aqui no templo, erguer todas as taças que precisarem em memória de seus mortos honrados, mas não infringir nenhuma lei, não quebrar nenhuma fé, e não se atrasar quando eu precisar de suas espadas novamente. Ela se virou para apertar a mão dos representantes da cidade que havia deixado para trás, e o mais importante, dela, da administração do templo. Estarei com vocês novamente, senhores. Mas vocês sabem. Tinamok trouxe aquela garrafa até aqui, seria rude da minha parte ignorar isso. Ela disse com um sorriso irônico que trouxe de volta risadas sinceras. Claro, venha nos ver durante o jantar esta noite, e conversaremos com mais profundidade. O sacerdote do templo disse: jantaremos aqui no templo, até tarde, para que você tenha tempo suficiente para o que desejar. Neia sorriu. Pensamento inteligente. Então ela desceu os degraus, e Tinamok entregou um copo para Neia que estava transbordando. A multidão havia se dispersado em grande parte, exceto aquelas centenas de elfos armados, e com armaduras, e seus filhos que escolheram permanecer, embora mantivessem uma distância respeitosa enquanto Neia se reunia com seu companheiro de viagem, e quando a garrafa ficou vazia ela disse: presumo que você quer outra garrafa onde quer que você esteja hospedado aqui? Ela arqueou uma sobrancelha, e sua voz era uma zombaria de um tom exigente. Sim. Junte-se a mim na casa distante depois que terminar com eles. Ele disse. CZ, Skana, por que vocês não vão na frente, e se juntam a mim agora? Parece que eles querem dizer olá para ela. Ele apontou o polegar para Neia. E pode demorar um pouco. As duas mulheres encolheram os ombros, e Neia acenou para elas em aprovação, levando-as a sair enquanto os elfos começaram a se aproximar dela em fileiras de 2. Isso levaria algum tempo, de fato. Reino Dracônico, Palácio da Rainha Draudilon. Ain saiu do portal, e ficou na frente da rainha. Ela não conseguia esconder seu nervosismo. Ain não se preocupou em esconder seu descontentamento, ele jogou a carta no chão, e disse bruscamente: explique. Seus orbes vermelhos perfuraram-na, e ela tremeu nervosamente. Vermilion estava ao lado dela com os braços cruzados atrás das costas, ele não estava em melhor situação. Você fez isso? Ele perguntou. Ela não precisou pegar a carta, ela escreveu, ela sabia o seu conteúdo. Vendo que o momento de decisão estava próximo, ela desceu do trono, grata por ter liberado o salão na expectativa de sua chegada, e não desejando que isso fosse público, e ela desceu do trono, e caiu de joelhos, e se prostrou diante do rei feiticeiro. Eu juro, pela minha vida, pela minha magia ou pela sua, pela vida dos meus cidadãos. Não tive nada a ver com o desaparecimento de Vanisa. Se Vossa Majestade não acredita em mim. Se Vossa Majestade acredita em minha culpa. Então eu imploro para ser punida, faço a oferta que fiz quando seu glorioso eu escolheu salvar meu povo. Qualquer coisa que você queira de mim, incluindo o sacrifício de minha vida, eu imploro apenas que você não puna mais ninguém pela culpa que você considera minha. Mas juro que não fiz isso. As palavras foram derramadas, não eram praticadas, mas eram sinceras. Vermilion, atingido por um impulso impulsivo, desceu dos degraus, e prostrou-se ao lado de sua rainha. Senhor, este pó inútil se chama Vermilion, sou primeiro-ministro da rainha, servi-a há anos, conheço-a como conheço uma irmã, ela tem seus defeitos, com certeza. Ela pode estar bêbada, impulsiva, temperamental, sarcástica, chorona, crítica, precipitada. A rainha Draudilon soltou uma tosse falsa, que o fez parar. Mas ela não é um monstro, ela ama seu povo, ela é dedicada a eles, e se ela fosse culpada disso, eu saberia, me torture para obter informações se precisar, tire minha vida se precisar, mas por favor não machuque minha rainha, eu juro que ela é completamente inocente nisso. Vermilion e Draudilon respiravam com dificuldade enquanto mantinham a postura diante do monarca esquelético, imaginando se algum momento poderia ser o último. Finalmente ele virou as costas, e se afastou. Eu acredito em você, levante-se. Eles rapidamente se levantaram, com rostos de pessoas que acabaram de descobrir que estavam sendo poupados da execução. Agora, Ains disse. Quando você descobriu que ela estava desaparecida? Ele perguntou, e eles pareciam temer a execução novamente. Eles transmitiram os eventos desde a cúpula,
e Ains os ouviu até chegarem ao presente. Mostre-me a residência dela, presumo que seja no bairro rico. Ele perguntou. Eles engoliram. Não, exatamente. Vermilion soltou um suspiro. Oh, bem, isso não importa, ela nunca foi uma mulher gananciosa, ela está morando no distrito da classe mercantil. Ains perguntou curioso. O silêncio o cumprimentou. Distrito comum? Ele perguntou. Ah, meu senhor. A rainha Draudilon começou. Talvez você prefira julgar a residência dela por si mesmo. Uma hora depois, Ains estava parado na frente dos restos lascados de sua porta. Ele olhou em volta, totalmente perplexo. Por que ela estava aqui de todos os lugares? Ele perguntou. Com o dinheiro que dei a ela depois de nosso tempo no país dos homens-fera, ela deveria ter sido capaz de viver confortavelmente pelo resto de sua vida, mesmo que tivesse que pagar um exército de servos. Certamente ela não escolheu isso? Ele perguntou. Senhor. Ela já lhe contou alguma coisa sobre uma lanchonete? Vermilion perguntou. Ains fez uma pausa. Sim, ela disse isso várias vezes, ela disse que iria abrir uma quando terminasse, eu dei a ela dinheiro suficiente para construir uma centena delas, e ainda viver confortavelmente, o que isso tem a ver com qualquer coisa, mesmo que falhasse, ela deveria estar bem. A rainha olhou para baixo. O que aconteceu é que eu falhei. Ains olhou para ela. Você precisa explicar isso. Ele disse categoricamente com um tom de hostilidade e raiva. Os nobres que controlam os distritos têm permissão para cobrar, e cobrar impostos para arrecadar dinheiro para o esforço contra os homens-fera, mas os nobres são donos da maioria dos estabelecimentos de alimentação, então quando Vanessa abriu suas lojas e começou a se sair muito bem, foram e cortaram seus lucros, como me contaram a história recentemente, eles repassaram impostos sobre os ingredientes que ela precisava, mas venderam isenções para si mesmos e seus comparsas. Isso tornou a comida dela muito cara, então eles começaram a cobrar multas sobre tudo o que ela estava operando com enormes fortunas. E só para puni-la ainda mais, eles cobraram impostos sobre sua residência. De qualquer lugar para onde ela se mudasse, de modo que ela estava essencialmente privada de tudo o que tinha, quaisquer bens restantes foram confiscados e... Bem, ela acabou aqui. A rainha Draudilon gesticulou pela sala. Então, você está me dizendo que seu governo primeiro roubou a recompensa que eu dei a uma serva que me seguiu enquanto eu estava salvando seu país, destruiu toda a vida dela, e a levou para um casebre patético. Então, enquanto aquela serva estava testemunhando pessoalmente diante dos líderes mundiais em uma cúpula, você foi a última a ser vista com ela. Então ela desapareceu, junto com todo o dinheiro que dei a ela pela segunda vez. E você não percebeu nada disso acontecendo? Ains perguntou. A rainha Draudilon olhou para o chão, sentiu-se como uma criança explicando aos pais um mau desempenho na escola. Não, me desculpe. Ela disse, sem saber se deveria se despedir de seu trono ou de sua vida.